Olá, povo lindo e diferenciado do meu coração. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Diferenciadas Podcast. Por aqui estamos ecoando histórias incríveis, diferenciadas e bastante inspiradoras. Hoje nós estamos recebendo aqui a Bárbara Dias, Bárbara Miranda Dias. É sete-lagoana legítima, filha de Carlos Geraldo Dias, Carlinhos Carão, achei incrível, e Clélia de Lourdes Miranda Dias. É comunicóloga, publicitária, jornalista formada em comunicação social e marketing pelas faculdades Promove, ocupando atualmente a cadeira de editora-chefe do jornal Hoje Cidade e coordenadora de jornalismo do site Portal 7. Atua também, gente, como locutora da rádio Eldorado, olha que incrível, apresentando o programa Tarde Viva, e ela também atua com jornadas esportivas. Eu quero muito falar sobre isso. Quero muito saber sobre isso. Chegou à Rede Eldorado como assistente do programa Simplesmente, a convite da Poliana Guiar, em meados de 2009. E desde então, tem aí cada vez mais vindo nesse processo, crescendo, olha, representando e sendo uma voz muito ativa. Fala para mim, Bárbara, sobre você e seja bem-vinda, antes de tudo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nai, primeiro eu preciso agradecer imensamente o convite de participar aqui, porque todo o canal que dá visibilidade para uma mulher trans, para contar histórias, para que nossas histórias incentive outras histórias, é muito honroso e é muito orgulhoso, né? Ver você falando de um pouquinho de tudo isso, toda essa jornada que eu percorri, dá um orgulho lá no fundo, e que é importante externar para que as outras pessoas também saibam, eu também posso. Exatamente. Né? E bacana você falar do meu pai Carlinho Carão, porque o apelido dele de Carão vem da música, da época que ele cantava nos barzinhos aqui de Sete Lagoas, da região, fazia música ao vivo, então ganhou esse apelido de Carlinhos Carão, por causa da cara grande também. E minha história meio que começou também através dele, porque por estar e transitar no meio artístico, eu acabei bebendo dessa fonte, né? Um pouquinho da música, não consegui a música não, porque eu não me considero muito afinada, também não acho que tenho muita disciplina para tal. Mas de alguma forma eu vi que era possível conquistar um outro caminho, participar desse universo transformador, que é o universo cultural, das artes, num outro formato, não necessariamente precisando trabalhar à noite ou precisando estar na música, né? Não foi fácil conquistar esse espaço, não foi fácil. Teve portas fechadas, teve janelas que não foram nem sequer abertas para poder ouvir a minha história, mas... Nem para te ver. Nem para... Exatamente. Nem o basculantinho, às vezes, né? E mesmo estando no lugar onde eu estou hoje, eu tive também barreiras, eu tive pessoas que chegaram numa posição de maior poderio e que quis barrar de alguma forma o caminho que eu estava percorrendo dentro da empresa, inclusive. Mas aos trancos e barrancos, mostrando o meu lado profissional, mostrando que a gente tem capacitação, que a gente tem condição de levar para o ouvinte, levar para o nosso leitor algo de interessante, de positivo, eu consegui conquistar. Por enquanto, tô segura. Eu acredito que tô segura. Mas é uma construção, né? Exatamente, diária. Conta pra gente, então, vamos falar sobre a sua atuação dentro dessa formação. Ou então vamos voltar um pouco atrás. Vamos falar da Bárbara enquanto estudante. O que você vislumbrou, né, dentro aí da sua adolescência, para chegar até aqui e fazer essa escolha, né, pela comunicação, pelo marketing? Como que foi isso? Na adolescência, na verdade, eu pensava que eu seria estilista. Assim, tem a ver com a comunicação, porque a moda também fala, né? O corpo fala, a moda fala, mas de uma outra forma. Porém, na hora de fazer o vestibular, não passei. Eu acho que era o universo conspirando em favor da comunicóloga. E aí, depois de me formar no ensino médio, eu comecei a fazer coisas totalmente diferentes do que eu caminhei, do que eu percorri para poder alcançar o que eu alcancei até hoje, e nunca mais imaginei, não passava pela minha cabeça fazer um vestibular ou talvez atuar na comunicação.
achava que aquilo já não era para mim. Aquela coisa que a gente se coloca no lugar de negação, no lugar de eu não sou capaz, eu não vou conseguir chegar em tal lugar por causa da minha condição sexual, da minha orientação de gênero, Sim. e que eu ainda estava passando pelo processo de descoberta, né? Tava tudo junto ali, tava tudo naquele processo. Era uma explosão, era um verdadeiro vulcão de descobertas, de retrocessos, porque a gente dava 2 passos para frente e dava 3 para trás, a chance, não, eu só consigo ir até aqui. Até o momento em que, 11 anos após eu me formar no ensino médio, eu fui convidada para participar do programa Simplesmente com a Poliana Guiar, que foi quando eu descobri que realmente a comunicação que eu via aqueles livros que a gente fazia pesquisa, fazia aqueles estudos, né, para ver a nossa vocação, a comunicação sempre estava lá. E eu achava assim, né, que é isso? Tímida do jeito que eu sou, não vai dar certo. Tímida? Quem imagina? Aqui, deixa eu te contar uma coisa. É incrível você falar sobre isso, sabe? Porque as pessoas olham para mim e as pessoas... a última coisa que elas imaginam é que eu sou uma pessoa tímida. Uhum. Mas eu sou, dependendo da abordagem que a pessoa fizer comigo, eu me acuo completamente como pode, né? E aí, de repente, porque dentro aqui, muitas vezes, do cenário, de uma coisa que você domina, né? Que você sabe, a gente tá super segura, mas dependendo da situação, a gente ainda retranca, né? É uma coisa incrível. Por exemplo, às vezes a gente participa de eventos... Eu participei agora de um evento da Secretaria de Esporte, onde eu fui homenageada. Nunca pensei ser homenageada por uma Secretaria de Esportes. Até mesmo porque eu nunca fui muito adepta de esportes. Agora, depois de certa idade, que a gente começa a praticar exercício físico, que a gente pensa na saúde. Daí, quando você vê as pessoas te aplaudindo, aquilo me deixa ruborizada de uma forma, e é onde eu exponho totalmente a minha timidez. Mas aí a gente volta atrás e vê toda aquela coisa da oratória que a gente aprendeu do curso de comunicação, no teatro que eu também participo, e aí a gente coloca para fora a interpretação, o lado personagem Bárbara Dias, e deixa a Bárbara tímida um pouquinho para trás. Mas eu fico ruborizada demais, eu acho os aplausos são atos de honrarias que às vezes eu ainda considero não merecer. E ali... Mas isso tem a ver com a gente, exatamente, né? Com o fato de sermos, querendo ou não, em termos de sociedade, com ainda, de fato, os excluídos. Exatamente. Né? E aí tem essa questão que é de gênero, tem a questão que é de cor, porque é uma luta que ela não acaba, né? E a gente está aqui única e exclusivamente demonstrando que a nossa capacidade, a gente não está pedindo nada. Exatamente. Não estou pedindo nada além do que eu não sei, do que eu não posso fazer. E do que eu não mereço, e principalmente, né? respeito. Ponto. E aí, muitas vezes, na hora que as pessoas vão nos receber com essas honrarias, a gente volta lá atrás e pensa, não passa pela cabeça de assim, gente, será que eu posso? A história toda gente, passa. Peraí, eu posso estar aqui, é uma coisa louca. É isso. E além disso tudo, a sociedade nos coloca numa posição, eu até nem posso falar que eu tô numa posição de exclusão hoje em dia, porque hoje eu ocupo uma posição de destaque, mas além da sociedade nos colocar numa posição de marginalização, a gente acaba se inferiorizando também. A gente acabou sendo tão acostumada a esse papel de você é menor do que a branquitude que está lá no poder. Exatamente. Você é menor do que hétero cis normativo que está lá no poder. Você é menor do que as pessoas que ocupam esse lugar de imposição do seu poder. E aí a gente acaba aceitando isso. E é nessa história que a gente está desconstruindo, né? Da negritude, das mulheres trans, dos LGBTQI, APN+, que todo dia sigam. Todo dia aumenta uma sigla. É verdade. Nessa desconstrução da nossa própria história, sim, é que a gente consegue transformar a vida de outras pessoas. É conseguir realmente ser representatividade dentro da sociedade. Com certeza, e é muito importante.
Isso não vai mudar. Quando você me fala aqui que você chegou à Rede Eldorado, né, sendo assistente do programa Simplesmente a Convite da Poliana, como que foi esse momento? Você acabou de contar aí que, de repente, você recebeu esse convite. Até você receber esse convite, você trabalhava com o quê? E daí você esteve na rádio. E, meninas, vocês não vão nem acreditar. Quem conhece a história sabe, mas antes de ir pra lá, eu trabalhava pintando casa. Porque meu pai, além de cantor, de musicista, meu pai também pintava casas. Então, eu acompanhava meu pai pintando casa, porque a gente precisava sobreviver. Sim. E dali, lixava grade, lixava parede, pintava. Fazia direitinho, tá, gente? Era pioa mesmo, de obra mesmo. E daí, a Poliana, quando me convidou, falou assim, gente, tá aí uma oportunidade. Aí eu tive que perder um dia de trabalho para poder participar do programa. Aí a cada programa era aquele momento de vibração, de emoção. Será que eu tô realmente aqui? Porque era um canal de comunicação que, além da tradição aqui em Sete Lagoas, que é a Rádio Eldorado, era um canal que eu não almejava estar. Eu não queria estar ali. Eu só passei a acreditar que realmente eu estava no dia que Poliana virou e falou assim, se vira, eu não vou voltar aí, o programa é seu. Oi? Como assim? E só faltava 1 minuto para o programa começar. E tinha... tipo, 2 meses que eu tava fazendo só participação. E era uma mesa gigantesca, eu sentava na pontinha, ela sentava na operação, e eu sentava numa pontinha, eu tô assim, e agora, José? Como é que eu vou fazer? Como eu vou me virar sozinha no programa? Eu não tenho convidado, eu não tenho... Eu nunca fiz isso. Vou ter que operar. E aí, o que acontece? Como taurina, a gente observa sempre tudo. Então, a gente não passa fome. Você foi pegando todo o macete ali só na observação. Ou seja, a gente pode entrar na pressão, passar a necessidade, mas fome a gente não passa. Então, o que acontece? Pedi um colaborador lá da emissora na época, um falecido Ronaldo Gonçalves, que Deus o tenha. Assim, eu sei que eu preciso arrastar um material de um lugar para outro lugar para as coisas caminharem direitinho. De onde que é que eu arrasto isso? O resto eu dou conta. A mesa de som eu já entendia como que funcionava. E dali, Nai, ele falou assim, não, você vai entrar aqui, tem aqui, se você souber que você vai buscar, você digita aqui, busca, clica, arrasta, e aí o playlist se encarrega de fazer o resto. E aí, quando você tiver pausa ou trilha de fundo, você liga o microfone e fala assim, show de bola. Menina, tá tudo aqui. Entrei no ar, nunca tirei a emissora do rádio, do ar. Só saiu do ar quando acabou a energia, gente. Não foi culpa minha. Não foi. E daí você tocou o programa o Simplesmente mesmo? Daí eu continuei um tempo com o Simplesmente. Nesse período eu fui convidada para poder fazer participação em um outro programa que se chamava Tarde Viva, que é o que eu apresento hoje. Aí essa participação eu fazia na quarta-feira, ou seja, já perdi 2 dias de serviço com meu pai. Tinha que parar para ir. Exato, dinheiro já não era fácil. Eu já perdia 2 dias na semana e não ganhava também na rádio, eu só fazia participações. Entendi. Então ali eu fui aprendendo e simplesmente, quando a Poliana não quis mais, eu conversei com a nossa diretoria, falei, olha, eu tenho um projeto que eu atuo aí no meu blog, na época eu tinha blog, nem imaginava que ia surgir blogueiras, Instagram, não tinha isso. Nada, tinha Orkut apenas. Exatamente. As comunidadezinhas de Orkut. Exatamente. E ali eu sempre tive uma coisa de mandar um glamour kiss, quando eu apresentava, ou quando eu fazia abertura de pista em baile, em festa de casamento, 15 anos, eu sempre mandava um glamour kiss pro pessoal, porque o pessoal falava que era muito glamurosa. Tá lá, mas eu acho que era deboche. Daí o que acontece? A vida não é fácil. Daí, porque a gente, quando olha para o passado, a gente tem aquele senso crítico, né? Então, assim, nossa, a evolução foi boa, o tempo realmente fez bem. Graças a Deus.
Daí o que acontece? Eu assimilei o glamour na minha vida e coloquei aquilo como, não, eu posso trabalhar isso trazendo dicas de etiqueta, dicas de moda. E o programa, simplesmente a minha participação e o glamour com Bárbara Dias, que foi o que eu passei a apresentar depois que ela saiu, ele tinha esse segmento, era um segmento muito feminino. Os homens participavam muito também. Tinha perguntas que o pessoal mandava assim: olha, meu filho vai se casar, mas ele não quer usar terno e gravata. Ele vai se casar em tal lugar assim, assado. Então, Que legal. assim, eram coisas incríveis. E aquilo, assim, gente, que participação incrível. Sim. E isso numa rádio AM, já naquela época. Hoje em dia, claro, com o advento da internet, é bem menor a participatividade pelo telefone, mas tem o WhatsApp que funciona bem. Né? E daí eu segui. Quando eu daquele meio que eu tava ali, eu falei, gente, eu faço comunicação. Só que eu não tenho curso. E a faculdade está aqui. Entendi. A faculdade faz parte do grupo. A rádio faz parte do grupo das faculdades. A Rádio Eldorado hoje, ela integra um grupo de comunicação, que é a Rede Eldorado de Comunicação, que tem a Rádio Eldorado, o Portal 7 e o Jornal Hoje Cidade. Além desse grupo, nós temos outras emissoras no norte de Minas que integram também a Rede Eldorado de Comunicação. Que bacana. E tudo isso faz parte de um grande grupo que tem faculdades, tem jornais, temos jornais em Belo Horizonte, faculdades em BH, tem faculdade no norte de Minas, temos faculdades em Curvelo. Então, assim, é um grupo muito grande e que muita gente não conhece. Daí, quando eu vi, eu disse, gente, alguma coisa está me encaminhando para aquilo. E foi quando eu fiz o vestibular, em agosto daquele mesmo ano, em 2009, passei em segundo lugar. Nunca pensei na vida. Nem fazer faculdade, nem passar em segundo lugar. E a faculdade promove, na época tinha um programa que cedia bolsas de 90%, 80%, 70% e 50%. Para quem passasse, dependendo da colocação. Eu passando em segundo, eu ganhei uma bolsa de 80%. Como eu já estava na rádio, a direção me ofereceu mais 20% para poder completar os 100%, para poder continuar fazendo o que eu já fazia. Então, eu trabalhava lá na quarta e na quinta, como complemento, e daí o negócio foi deslanchando. Passados 2 anos, terminou o meu estágio na faculdade e aí eu fui contratada. Outra coisa que eu nunca pensei na vida. Outra surpresa. Fui contratada porque foi um processo super Foi tudo orgânico, né? não foi nada planejado. E daí, eu pensava assim, gente, vocês vão fazer alguma tramóia para eu poder continuar esse estágio? Porque tá tão legal, ó. Tô podendo pagar ainda. Daí eu falei, não, que isso, nós vamos te contratar. E eu fiquei, assim, realmente chocada, porque além do contrato, era uma área que eu não tinha planejado, porque o jornalismo entra na comunicação, mas o jornalismo não estava no meu plano de vida, no meu plano profissional. Eu queria trabalhar realmente com essa área do entretenimento, com essa área do feminino, que eu gosto muito, com a apresentação, mas não a apresentação de jornal. E dali eu fiz de tudo. De repórter de rua, de repórter de evento, de apresentadora de eventos, de tudo eu fiz ali. Até chegar hoje, nessa cadeira, que eu acho meio estranho falar que eu sou editora-chefe, porque na verdade eu faço praticamente tudo. Então é um título, né? Mas que ele é importante. Até chegar lá foi uma conquista, e uma conquista que para minha história é muito importante. Exatamente. Né? E hoje eu agradeço imensamente toda essa trajetória. E eu vou te falar uma coisa, Nai. Não foi fácil, mas quando eu ouço a outra pessoa contando essa história, eu falo assim, gente, realmente eu passei isso tudo mesmo?
A gente não se vê, né? Na linha do tempo, a gente não se vê. Não, porque a gente contando a nossa história, às vezes a gente se boicota em muitas coisas que a gente acha que foi pequeno e que foi... A gente desvaloriza. Para nós foi razoável, mas para outras pessoas aquilo é gigante. Verdade. Né? Então, quando a gente ouve uma outra pessoa contando a nossa história, quando... eu recebi moções de congratulação da Câmara, quando eu fui homenageada algumas vezes e foram contando, eu falei assim, gente, foi essa pessoa mesmo que está aqui, que percorreu tudo isso. Então, assim, é orgulhoso, fácil. Com certeza. Não, mas o processo, o caminho nunca é fácil. Né? E pra gente é mais difícil ainda. Essa aqui é a questão, né? Porque além das oportunidades, elas não serem iguais, a gente já sabe disso. Uhum. Isso é um fato. Algumas oportunidades somos nós que fazemos, somos nós que metemos o pé na porta e dizemos, eu tô aqui. Exato. Tá? E outras oportunidades, a gente sabe que dependendo do âmbito, a gente nunca vai acessar. É complicado isso, né? Porque é pesado. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma certeza, Bárbara, que nós somos a nossa maior oportunidade. É verdade. Essa história mesmo que eu contei de uma pessoa da direção da época que queria me tirar do programa, porque a Poliana saiu, e aí depois ele veio a descobrir que eu estava apresentando sozinha um programa que até então já era meu, porque eu já tinha conversado com a direção maior. Sim. Né? Eu não fui no santo, eu fui em Deus. E aí, assim, não, pode continuar. Ainda bem que eu tive muito acesso facilitado a essas pessoas que já conheciam o meu trabalho de antes de estar lá. E acreditaram, continuaram acreditando. De antes da Poliana me levar para lá. Então, essas pessoas confiavam que eu estava ali apresentando no lugar da Poliana, mas que eu estava desempenhando um papel tão bom quanto o dela. E pelo seu mérito. Exatamente. Então, quando esse diretor entrou lá e falou assim, não, aqui, vamos fazer o seguinte, a partir da próxima semana você vai fazer participação, nós vamos colocar um outro locutor para poder apresentar. E aí, eu parei, pensei, eu cheguei na semana seguinte, assim, irada da vida, e eu fiz isso, eu meti o pé na porta, quase que literalmente, falei, olha, o negócio é o seguinte, eu cheguei aqui agora, eu tô com um monte de demanda pro programa. Se for para eu fazer participação, eu não vou fazer. Então, tá nas suas mãos. Ou você me deixa, pelo menos entrar, responder essas questões que estão aqui e me despedir, falar com os ouvintes a quem eu devo respeito, porque aqui eu não recebo nada para poder fazer essa participação. Ou então, você vai falar para o outro locutor apresentar o programa no meu lugar, sozinho, e aí ele vai ter que se virar com toda essa demanda que é feminina e que não é a área dele. E pronto. Não, segura aí que eu vou começar com o diretor, que é com o que eu já tinha conversado, e menos de 2 minutos depois ele ligou novamente lá para a emissora e falou assim, que Bárbara, não, eu já conversei com fulano de tal, tá tudo ok e tal. Sabe aquelas coisas que a pessoa desacredita em você só pela sua... eu não vou falar que é pela minha orientação, mas só da pessoa ver e falar assim, não, parece que desmerece o fato de você talvez não ter feito uma faculdade que ele fez, parece que desmerece o fato de você não estar no mesmo ciclo social que ele, e aí quer te derrubar. Mas não conseguiu, porque nós somos resistência. Claro, sempre. Me conta aqui, tem um detalhe aqui que me chama muita atenção. Outubro de 2017, você dá voz e assessor do Festival de Craques da Bola. Pois é, quem pensa? Iniciado em Sete Lagoas, que percorreu várias cidades aqui próximas de nós, Contagem, Pedro Leopoldo, Pitangui, gente, uma série de cidades. Me conta como é que foi esse processo, porque assim... hoje, inclusive depois da Copa, a gente viu, né, como que a mulher está inserida no futebol, mas até então era altamente masculino. Conta pra gente como é que foi isso. É uma coisa, eu nunca pensei na vida que eu fosse realmente trabalhar com futebol, porque eu gostava de futebol, mas o que eu entendia de futebol era as pernas dos jogadores, perdão,
Se tava jogando bem, eu não sabia. Eu sabia quem tava fazendo gol. Fez gol, pra mim era quem tava jogando bem. Se não fez gol, eu disse, aquela pessoa não fez nada no jogo. Fez muita coisa. Não é somente a pessoa que faz o gol que tá ali como atleta. Tem todo Exatamente. um time. E daí, eu trabalhando na Copa Eldorado, né, a convite do meu diretor Álvaro Vilaça, que foi outro insano, me colocou de plantonista na própria rádio. Plantonista é aquela pessoa que abre o microfone para o locutor que está lá no estádio, é quem dá o sinalzinho, a pessoa, os homens que entendem mais e as mulheres que estão mais dentro do meio vão entender. Quando a pessoa assim, em Sete Lagoas são tantas horas, aí tururu, aí tem um sinalzinho. Sim. É o plantonista que faz isso tudo, não é de lá do estádio. Então eu ficava dentro de um estúdio e ali, toda vez que eu precisava dar uma notícia referente a um outro jogo que estava acontecendo, ou no Campeonato Brasileiro, ou no Campeonato Estadual, eu me tremia inteira. Será que eu vou dar a notícia certa? Será que eu vou falar certo? Será que vai estar errado? Era uma coisa assim, emocionante, mas ao mesmo tempo amedrontador. Um temor, né? Um negócio. Era. E daí, já acostumada aos plantões de futebol e já acostumada com a Copa Eldorado, que é o nosso campeonato da nossa emissora, e tendo aprendido algumas coisas, eu recebi uma visita de um dos idealizadores do Craques da Bola, que na época era um festival e hoje é um evento de futebol gigante no nosso estado e que traz equipes de futebol de todos os cantos de Minas Gerais. São amadoras. Só equipe amadora. Uhum. E é para realmente valorizar aquele futebol raiz, aquele futebol... Do campinho de terra, da laje. Exatamente. E daí... Mas a ideia era, além de valorizar o futebol da várzea, levar esses atletas que estão sempre acostumados a jogar no terrão para um estádio que outras pessoas já estavam acostumadas a jogar profissionalmente. Que legal. Então, daí começou na Arena do Jacaré, o estádio onde várias equipes do profissional de Minas Gerais já jogaram, e daí eles se sentiam assim, engrandecidos. Tanto que ali a gente tem todo um protocolo inicial para cada jogo. Tocamos hino da Champions, tocamos hino do Brasil. Hoje a gente toca hino da Libertadores para as equipes entrarem. Tem aquela fumacinha que eu acho a coisa mais bonitinha do mundo. Não tem barulho, né? Uhum. Foguete eu não gosto, mas a fumacinha é bacana, porque aquilo dá uma emoção, uma vibração no entrar daqueles atletas. E aí a torcida vibra com aquilo ali, porque tem uma beleza estética também. E daí eu comecei a fazer assessoria para eles, porque eu já estava acostumada a fazer para o nosso campeonato e para os outros projetos de futebol que a gente tinha aqui na cidade. Eles não me aceitaram só na assessoria, só por trás. E falaram assim, eu te quero, mas eu te quero lá. Isso já não foi o idealizador que eu conheci, isso foi o idealizador, sócio, que me conhecia só pela rede social. Só pela rede social. E daí eu fui para a Arena do Jacaré. Nai, eu não sei como é que eu saí de lá viva, porque eu me tremia inteira. Eu falei assim, gente, eu vou entrar errado. Vai dar alguma coisa errado. Vai dar mercadoria nesse negócio. Eu não vou conseguir. Como é que eu vou? Não vai dar certo. Menina, foi incrível. Eles não... Quer dizer... Eles falam que não aceitam. Eu já briguei, eu já tô assim, gente, vocês são loucos. Uhum. Eu tô fazendo coisa errada aí pra vocês. Isso aí não é minha praia. Eu vou lá pra poder assistir, pra curtir. Eu vou amar. Mas não, me deixa fora. Eles não aceitam que eu saia. Então, desde então, eu sou a voz... Opa! Pois, eu tô devendo um espirro nesse podcast desde o primeiro episódio. Pois hoje ele saiu. Saiu. Vai falar que foi o perfume da Bárbara. Não, eu tô sério, nós já paramos um tanto de vezes e falamos, pera. Tô devendo, amor. Pronto, o espirro. Então, desde o dia que eu comecei, eles falam, não, você é a voz oficial do evento. Que bacana. A partir de então, você
vai ser a nossa locutora oficial. O que é a locutora oficial de um evento de futebol? Não é aquela pessoa que faz a narração do jogo. Eu não faço narração de jogo. Eu divulgo os patrocinadores. As notícias. Os patrocinadores do evento, quem marcou gol, quem foram os campeões. Eu faço ali esse protocolo inicial, dando boas-vindas às equipes de cada jogo. No nosso Craques da Bola, em um final de semana, a gente realiza 10 jogos. 5 no sábado, 5 no domingo. Todos em tempo normal, de 90 minutos cada jogo, fora tempo extra de prorrogação. Na verdade, não tem a prorrogação, nós temos pênaltis, né? Isso. Quando acontece. E eles não aceitam outra voz. E desde então, eu almoço ali com o microfone aqui, e tem jogo que é muito emocionante, e a comida fica assim, a colher... E não houve, de fato, nenhum tipo de preconceito, de repulsão pela sua... Só da minha parte, porque eu não acreditava que eu conseguiria fazer aquilo, não por ser mulher e nem por ser mulher trans, por acreditar que eu não tinha compreensão do futebol para fazer um trabalho digno daquele evento que é muito grandioso. E a cada temporada que passa, ele se agiganta mais. Então, assim, por parte da organização, por parte dos jogadores, que foi de quem eu imaginei que fosse ter mais problema, Sim. de dirigentes, de técnicos. Você teve problema de machismo? Ali não. Você tinha medo que isso acontecesse, né? No caso, e nunca aconteceu. Pavor. Cantadas acontecem? Muitas. Tem gente que descobre quem é a voz, porque aqui na arena, era engraçado, um caso à parte, na arena, no Mineirão, tinha, não sei se ainda tem, uma mulher que fala, a dengue informa. Sim. Aí fala placar, aquela coisa toda. E na Arena do Jacaré, como as cabines ficavam mais altas do que o público, raramente tinha alguém que me via, só ouvia a minha voz. Então, eles pensavam que era mais ou menos daquele mesmo padrão daquela mulher. Eles não sabiam que era uma rampeira, uma mulher toda louca, a palhacinha que estava lá, animada, do povão mesmo. A rampeira. Eu não sabia que era a rampeira, né? E daí, E daí nunca tive. Então, quando eles começaram a descobrir a Bárbara Dias como voz oficial do Craques da Bola, então iam nos directs, né? Instagram, no Face, falar, eu ouvi sua voz e tal. Aí começa sempre com um elogiozinho, até chegar em outros pormenores. Que a gente pode deixar para um outro podcast mais picante. Mas é interessante isso, porque o que você está falando é muito importante, Bárbara, a gente ressaltar que, de fato, a maioria das vezes nós acreditamos menos em nós, né, do que o próprio meio. Obviamente que tem lugares, gente, que as pessoas realmente, de fato, não nos aceitam, não vão nos dar acesso e não vão credibilizar absolutamente nada que nós fizermos. Exatamente. Né? Pelo simples fato de quem elas são, tem a ver com a gente, tem a ver com quem elas são. Exatamente. Mas tem pessoas, de fato, que acreditam na gente, isso é muito importante. Somos quem somos, resultado, né, de fato, de alguém que falou, você pode, você consegue. Não, você vai sim. Eu quero que você faça. E mesmo julgando que a gente não dava conta, que não estava com conhecimento, que não era capaz, a gente vai lá e faz um trabalho excepcional. É verdade. E isso mostra, de fato, que é pra gente também, porque se você se comprometeu com aquilo, se você tá ali é porque alguém sabe da sua capacidade real, isso não tá ligado à cor, à gênero, a nada, é quem você é, de fato, e a pessoa acredita e fala, vai lá e faz. Isso é algo que, assim, gente, isso é transformador pra gente, porque isso tira uma série até de complexos, tá? Exatamente. E eu, nesse trilhar que eu caminhei, eu tive muita gente que me deu esse empurrão. Eu, como boa taurina, eu sou acomodada. Eu corro atrás, sim, mas quando a gente está naquela famosa zona de conforto, que eu nem sei se eu conheço essa zona de conforto, mas... Porque as pessoas dizem, a gente acha que a gente tá, mas não tem nada confortável aqui. Não tem sempre alguma situação, alguém, alguma coisa acontecendo, tirando a gente desse lugar de qualquer jeito.
Mas quando a gente está naquela zona de acomodação, a gente precisa de pessoas que nos incentivem. Não, tá muito parada. E para fazer a faculdade, eu falei, gente, ó, não vou fazer, não consigo, eu não tenho condição de fazer esse vestibular, eu não sei mais nada, tem 11 anos que eu me formei. Vem um amigo e falou, vai que eu te conheço, se você não fizer agora, você não vai fazer nunca mais. Eu fiz e passei. A Poliana Guiar é esse caso da rádio, que foi, não, você vai vir para o programa. Eu liguei para lá, mas depois de ter participado por telefone algumas vezes, não, eu te quero agora aqui, ao vivo, toda sexta-feira. Eu fui com a aval da direção da época, e daí teve esses empurrões para o jornalismo. Eu falo que eu não sou jornalista por escolha, eu nunca escolhi o jornalismo. Eu sou jornalista por condição mesmo, é porque me colocaram ali e eu pude desempenhar no papel e aprendendo na prática, mais na prática do que didaticamente. Então, eu agradeço imensamente a todas as pessoas que me deram empurrão, desde minha saudosa mamãe até quem me empurra até hoje, quem fala assim, não, você precisa acreditar. Quem tá do seu lado, né? Porque a gente precisa, de fato. Você tá duvidando, mas você não tem noção o que é a gente te ouvir lá de baixo, você só brincando comigo, gente. Mas é o mal, né? Fazer uma paradinha rápida para falar dos nossos patrocinadores. Eu sou muito honrada por ter cada um de vocês aqui com a gente nesse projeto, que a gente está só no início. De fato, é muito importante, né? Porque o início é quando a gente precisa de pessoas que nos apoiam. Uhum. Porque a caminhada ela vai seguindo, a gente sabe que ela vai acontecer. Mas naquele início, quando você está com medo, alguém fala, eu aposto na sua ideia, isso é muito importante. Isso transforma a percepção, inclusive, de valor que a gente tem da nossa própria ideia. A Renova Contabilidade, gente, tem como compromisso ser um apoio empresarial e auxiliar nas dificuldades do dia a dia das empresas. Se você já é um empreendedor ou deseja empreender, olha isso, entre em contato que será um prazer. As meninas são ótimas e vão contribuir e te auxiliar nessa empreitada. Todo empreendedor necessita de um apoio fiscal e contábil. Se você quer crescer, se você quer, de fato, organizar a sua empresa, ser um empreendedor que está pensando no amanhã, sabe? Em, de fato, gerar mais renda para a comunidade, sabe? Isso é importante que você tenha esse apoio. Pense sempre nisso. Conte com a Renova para cuidar de toda a burocracia e tenha tranquilidade para focar e cuidar do crescimento do seu negócio. Renova Contabilidade. Nossa outra patrocinadora é a Camarim, que é a loja da Mariana, é uma loja multimarcas de maquiagem. Lá as meninas têm consultoria personalizada para você comprar o produto certo e nunca mais desperdiçar produto e dinheiro, porque todas nós já compramos base, pó, que não deu certo, teve que jogar fora. Quem nunca fez isso? Lá você não vai passar esse perrengue, ok? Lá também maquiador, quem trabalha nessa área da beleza, que usa, né, produtos de maquiagem, tem desconto garantido e diferenciado. Então vocês podem procurar Camarim Makeup. Gente, a Mariana é um amor, é uma loja incrível, que eu tenho certeza vai conseguir te atender com o maior carinho e profissionalismo, tá? E a Valéria Nunes, que é uma consultora de imagem e estilo, ela também faz aquele trabalho de análise cromática, que é super importante, né? A mulher é importante, a gente valoriza tudo que a gente tem de melhor, com as melhores cores, estamos sempre lindas e maravilhosas, porque até o tom da sua roupa interfere, entendeu? No que irradia o seu rosto. Parece que é brincadeira, mas não é. Dá um tchan sensacional. E ela traz essa questão, sabe, de descobrir a sua beleza a partir dessa revelação das cores, daquilo que é seu, e é muito incrível. Então, que vocês possam seguir os nossos patrocinadores, apoiá-los também, precisando, eles estão todos à disposição. E eu honro a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Eu sempre falo, reforço, porque faz de fato muita diferença pra gente que está começando. É sobre isso. Vou tomar uma água, porque estou precisando. Porque esse podcast aqui, meu amor, ele é vida real. Uhum. Vida real acontecendo o tempo inteiro. Então, vamos lá. Você redigiu também, e me chamou a atenção, a coluna Sem Preconceito, que foi do site agita7.com. Nessa coluna você falava abertamente, né, de uma maneira extremamente adequada e compreensível, sobre todo esse mundo, sobre todas as questões, né, do mundo LGBTQI, APN+, que agora é. Conta pra gente como que foi um pouco dessa construção, do quanto foi importante para você esse movimento e essa oportunidade, óbvio, né, de falar sobre isso. O Nai, foi um projeto que até me deixa, assim, triste por ele ter sido interrompido pela ausência do site, né? O site acabou não existindo e logo essa coluna também deixou de existir.
Mas foi um projeto engrandecedor na minha vida, porque ali, além de levar para o leitor informações acerca daquilo que as pessoas não compreendem, às vezes as pessoas julgam as outras somente pelo visualizar ou pelo vislumbrar o que seria um LGBTQIAPN+, e acha que aquele que o pessoal está pedindo benefícios, está pedindo privilégios, sendo que a gente foi retirados os nossos direitos todo o tempo. A gente só tem direito de pagar imposto, né? Ali, além de levar toda essa informação de quem são os LGBTQIAPN+, eu também aprendia, porque no meu pesquisar sobre cada letrinha, eu acabava compreendendo coisas que às vezes também a gente não entende, sobre o meio lésbico, sobre o meio bissexual, que muita gente fala assim, é falta de vergonha na cara. Não tem falta de vergonha na cara. Tem algo que realmente a pessoa sente amor pelas pessoas do mesmo sexo, sente amor pelas pessoas do sexo oposto também, e por que não? É sobre isso e tá tudo bem, né? É só você respeitar, gente, a individualidade de cada um. É sempre o respeito. Não é? Cada letrinha tem sua especificidade, tem sua individualidade, e a partir dali, eu que tinha alguns preconceitos também, dentro das nossas letras, parece estranho, mas a gente tem esse pormenor, esse mal do ser humano, eu acabei aprendendo coisas assim, incríveis. E essa coluna, a ausência dessa coluna, me faz falta. Acho que hoje em dia a gente tem meios de comunicação que são específicos de LGBTQIAPN+, alguns específicos de cada letra, alguns que juntam todas, mas eu acho que estar em um meio de comunicação em que não existe um segmento, e ali dentro daquele segmento, todo mundo que lê aqueles artigos ali, sejam eles policiais, sejam eles sociais, ainda terá a possibilidade de ver histórias ou de conhecer toda essa sigla gigantesca que só unifica, não tem nada de segregação nessa sigla, era muito incrível. É uma pena que hoje em dia não temos mais. Mas, a partir daí, eu já militava de alguma forma, né? Mas a partir daí, a minha militância em favor das mulheres trans e dos homens trans ganhou ainda mais força. Porque a partir dessa coluna, aprendendo sobre história, sobre revoluções que foram construídas individualmente, sendo galgada por pessoas que morreram em favor de uma causa, eu consegui ter um lugar de fala e consegui ter a possibilidade de falar em favor dessas pessoas. Infelizmente, esse lugar de fala foi reduzido quase que a zero nesses últimos anos. Mas agora eu acho que a gente pode ter algum respiro, não falando de política, mas eu acho que a gente tem alguma possibilidade a partir de agora de levar para as pessoas mais informações para eles tentarem entender que não existe ideologia de gênero, que não existe banheiro unissex, não existe proposta de banheiro unissex. Estão deturpando certas coisas para realmente voltar a nos colocar naquela marginalidade a que nos era submetida há 10, 40, 50 anos atrás, quando começou aquela Revolução de Stonewall, quando teve início a primeira parada lá em São Francisco, nos Estados Unidos, a Parada do Orgulho, na época, acho que era só GLS, se não me engano, a sigla vai mudando. Vai mudando. Essa construção social, eu acho que, de fato, o olhar, ele muda, eu acho que o olhar muda e ele dificulta, sabe, essa percepção que nada mais é do que a base do respeito. Exato. Eu acho que essa segregação, muitas vezes, sabe, de cada um querer defender o seu, sabe? Aí um quer defender o que você pensa, eu quero defender o que eu penso, e ninguém olha para algo que, vamos pensar aqui no que é comum. Porque o comum é o respeito. Exatamente. Né? O cerne de tudo, ele é o respeito. Então,
essa questão, quando vem, por exemplo, com cor, com isso, hoje tem muitos movimentos, por exemplo, que são altamente negros, pretos, né? Os movimentos que tem, por exemplo, e aí a gente vê, por exemplo, tem que ter um movimento preto para fortalecer o preto porque não tem outra coisa que fortalece. Aí tem que ter um movimento LGBT para fortalecer, porque senão não tem uma outra coisa que fortalece. E, na verdade, deveria ser. Exato. O povo é extremamente olhando para o meio. Olhando, peraí, gente, vamos olhar todo mundo para o mesmo, que é o quê? A qualidade de vida para todo mundo, a empregabilidade, a saúde. E o respeito, porque o respeito ele é a base de tudo, a base religiosa, ele é a base da escolha, ele é a base... A gente não está aqui, né, para discutir... Nem para aceitar, é só respeitar. É isso. Então, se a gente sempre vai divergir em algum ponto, né? E tá tudo bem, exato. Desde que a base seja sempre, sabe? O respeito. O respeito. O extremismo, eu acho que é a parte mais difícil, e porque sempre tem alguém puxando mais para um lado. Exatamente. E a corda, quando você puxa mais para um lado, ela vai pesar para um lado e você vai sempre achar, né, que está contra aquilo. Eu, por exemplo, eu percebo isso hoje muito mais. Eu já fui muito desconectada disso, Bárbara, da questão, por exemplo, do preconceito. Muito desconectada. Porque eu achava que ele, de fato, não existia, porque algumas coisas não aconteciam comigo. Sabe? E isso acontece com a gente. Dependendo do âmbito que você é criado, de onde você está, que as pessoas te respeitam, sabem quem você é, você não vai ser subjugado àquilo. Exatamente. Então, a gente fica assim... E só que eu fui crescendo e fui percebendo os olhares. Eu fui percebendo a forma, sabe? De tratar. E que a gente precisa lutar por esse lugar que nos está sendo tirado... Tipo, por bel prazer, e que tudo que não posso, e porque tem a diferença, a gente precisa estar ali e mostrar que a gente pode e que o lugar é nosso e que ninguém vai tirar. Dentro desse âmbito, sabe? A gente acaba, na infância e na adolescência, e até um certo período da nossa fase adulta, a gente acaba tendo uma certa bolha de proteção, principalmente familiar, dos amigos, Sim. e que nos defende de enxergar o fora dessa bolha. Quando a gente vai para o mundo e que a gente fura essa bolha, a gente vê que o mundo é muito mais cruel do que a gente esperava encontrar. E essa crueldade, ela não é uma crueldade utópica, uma crueldade imaginada por nós, não. Ela é uma crueldade que existe literalmente contra as pessoas, contra aquelas pessoas que são chamadas de minorias, contra as mulheres, contra os pretos, contra os LGBTQIAPN+. Por quê? Porque eles não são aceitos para ocupar o lugar que todo mundo deveria ter direito, né? Seguindo os conceitos da Constituição Federal do nosso país, porque eu nem posso falar no âmbito global, porque nós vemos países aí em que a religiosidade impera, a ditadura impera, e certas divergências pessoais levam até a sacrifício, né? Sacrifício literal. Então, aqui, segundo a nossa Constituição Federal, todo mundo, todo brasileiro e toda pessoa que ganha a cidadania brasileira, ela tem direitos iguais reconhecidos. Só que isso, na prática, não é realidade. Porque a gente não tem representatividade suficiente nas câmaras de deputados, nem nas assembleias. E eu não estou falando somente de política, porque na sociedade não tem essa aceitação. Exato. Eu sou uma mulher trans que fugi da curva. Sim. Porque a maior parte das mulheres trans, infelizmente, elas são direcionadas por um caminho que as levam para a prostituição. Na religião, a Igreja Católica faz vista grossa, os evangélicos as têm como um ser que foi possuído. Não são todas não, tá, gente? Eu tô falando no âmbito geral, mas não são todas não. Geral. As próprias religiões de matriz africana
tem aquela aceitação para os LGBTQIAPN+, mas com certas ressalvas também. É sempre uma coisa... Tudo tem uma ressalva. Sempre um quê, né? Sempre um detalhe. Então, por isso que surgem esses movimentos. Mas eu também sou totalmente do seu lado. O radicalismo não vai levar ninguém a mais a um lugar positivo e de ascensão. O radicalismo vai acabar gerando mais revolta, violência, mais guerra. Eu creio também que a gente não estabelece direitos te dando direitos. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que um direito que já é estabelecido pela sociedade, mesmo que ele venha de uma época na qual não era, que não existe, porque sempre existiu as diferenças, sempre existiu o preto, o branco, sempre existiu. O fato é que a sociedade ela vai mudando e automaticamente isso vai vindo à tona porque as pessoas passam a lutar por aquilo, né, por ser e ponto. Né? Do mesmo jeito que a pessoa luta pela sua religião, do mesmo jeito que ela luta e ponto. Mas eu não acredito que a gente estabelece direitos tirando direitos, sabe? Então, depois e isso a Constituição, ela nos dá, então o Estado ele é laico, então você não tem que discutir, não é o Estado que vai resolver sobre isso. Exatamente. Sabe? Então, quando você quer impor, o que eu vejo, né, dentro desse... E sendo uma mulher preta que eu não posso estabelecer um direito que eu quero para a minha condição, tirando um direito que é um direito que já existe. Sabe? Eu preciso respeitar o que já existe e achar não é uma lacuna, ver esse respeito se estendido a mim. E mesmo falar assim, não, o que a gente pode fazer para que isso aqui abarque todo mundo? Né? O que já existe e o que existe. Porque não deveria ter a diferença, mas existe. Né? Infelizmente. Então, sabe, eu sempre acho que a gente precisa contrapor isso. Não tem como eu te excluir para me incluir. Exatamente. Né? Eu preciso, de fato, de algo que una isso. Então, se eu precisar, por exemplo, de tirar um direito seu para colocar o meu, eu não acredito que isso é saudável. É o que eu acho. Eu pensava que, antes de entrar para a militância LGBTQIAPN+, eu pensava assim, não, todo mundo tem direitos iguais. Não até tem. ver que realmente não existe. Não tem. Na verdade, no desenho, no papel, existe. Tem. Mas, na realidade, não tem. Por quê? Porque o poder político ele é tomado... maciçamente pelos homens, pelos brancos, e eles que redigem as leis. Então, as leis, elas vêm de acordo com a Constituição, mas elas vêm sendo modificadas de acordo com que aquelas pessoas que estão ali no poder estão se sentindo beneficiadas. Como nós vivemos no Brasil um longo período sem representatividade preta, sem representatividade LGBTQIAPN+, sem representatividade feminina, inclusive, Sim. E inclusive senadores, por exemplo. Senadores seria a casa dos senhores, né, na tradução. Era um lugar que, no início da República, só tinha homens. Só homens. Quando entraram as mulheres, que ainda são muito poucas, não foi modificado, continuam sendo senadores. Então, assim, esse processo, não precisa tudo ser modificado, mas precisa ser repensado, porque nós precisamos não segregar, não excluir. Isso que eu estou dizendo. Trazer essa turma que, por muitos anos, desde a época da colonização do nosso país, ela foi segregada, ela foi excluída, né? Como os escravos, como os indígenas que perderam as suas casas, perderam todos os terras. Exatamente, que eram os povos originários, os LGBTQIAPN+, de um tempo para cá. Trazer essas pessoas e garantir para eles esse direito que é garantido por lei, pela Constituição Federal. Não dar para essa pessoa privilégio. Privilégio a gente conquista com o nosso trabalho, com o nosso suor. Exatamente. Agora, equidade de direito tem que ser garantida pelos políticos. E aí é uma questão... Isso, então, onde que entra essa máxima, sabe? Quando as pessoas vêm falar, porque, tipo assim, querendo ou não, as pessoas querem que a gente tem que ter certeza, tem que ter resposta para tudo, tem que ter uma solução para tudo, você precisa ter que ter. Não tem como. E aí eu sempre falo, cara, vamos pensar de um modo geral. Né? Você quer ter o seu direito garantido? Ok, então queira ter o seu direito, eu quero ter o meu, ele quer e tal. Tudo bem. O seu direito não exclui o meu?
aquilo que eu penso, não pode excluir o dele nem o dele. Claro. Né? Então a gente estabelece uma coisa fortalecendo tudo, olhando para o todo e criando algo que faça isso ser realmente gere equidade. E ponto. Né? Então o pensamento precisa ser esse. Exatamente. Né? O tempo inteiro. Então é uma questão que é muito complicada dentro da sociedade e que as pessoas ainda tratam de forma velada. Eu passo por várias situações de racismo velado. Porque as pessoas, elas fingem, entendeu? Que elas não são racistas, é ridículo. E a gente tem que ficar provando 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais que nós somos capazes. E isso é cansativo. Demais. E outra também, tem que ficar explicando o que é racismo, o que é racismo estrutural, o que é tudo também. Já não dá. Fala com a pessoa, vai estudar. Joga no Google, gente. Se você não quer ler um livro... Vai estudar. Se você não quer ver a história de tudo que a branquitude colonizadora fez contra os índios, os povos originários, contra os pretos que vieram para o nosso país para serem aqui escravos, para levantar essa nação, se você não quer ver ali todas as pessoas LGBTQIAPN+, que foram assassinadas só pelo nojo do outro não aceitar aquela diferença, vá procurar no Google. Se não consegue ler um livro, procura no Google, que lá você encontra muitas coisas. Exatamente. A gente sabe que a gente tem uma longa caminhada. Eu, como uma mulher preta, uma mãe preta, né? E assim, a gente tem os nossos pequenos privilégios. Eu sou mulher preta, mas isso esse gênero é diferente, né? A gente tem a tratativa e a gente tem que entender que tem essa diferença também, né? Tenho as minhas convicções, as minhas crenças, igual eu tô te dizendo, mas a base para tudo é o respeito. É o respeito. E eu nunca quero, né, como mãe, que as minhas filhas tenham essa visão, sabe? Filhas, você não estabelece nada para você querendo tirar nada do outro. Isso precisa ser, por nós. Você sabe, Nai, que é bacana você expor isso, porque eu estava estava zapeando ali no Instagram, eu estava vendo um deboche, uma crítica a respeito de uma mulher branca, totalmente branca, que passou em um concurso público para receber mais de 12 mil reais lá em Brasília, usando cota racial. Cara, isso Ou seja, as cotas raciais, para quem ainda não entende, não aceita as cotas raciais, elas foram criadas pelo governo federal como uma possibilidade de minimizar todo o sofrimento que a comunidade preta sofreu na época da escravidão, e quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, não deram nenhuma assistência, não tinha estrutura de moradia, não tinha estrutura de educação, simplesmente soltou o povo preto lá e se vira. Jogou o povo preto pra rua. Agora vocês estão livres, o problema é seu. Trouxeram pro Brasil italianos, japoneses e espanhóis, que foram as pessoas que foram contratadas recebendo mixaria, mas recebiam. O povo preto não podia receber. Não. Mas os italianos, espanhóis e japoneses podiam receber alguma coisa para poder trabalhar naquela lavoura, para poder evoluir a produção de café, do canavial, as indústrias que estavam surgindo aí no nosso país. E daí, o povo preto ficou nas favelas, tentando sobreviver com empreendedorismo, vendendo as cocadas, construindo. Então, assim, as cotas raciais são uma maneira de só minimizar toda a maldade que o nosso povo branco, aqui do nosso Brasil, fez contra a negritude no passado. E aí você vem, branca, mulher de elite, passa num concurso usando uma cota racial, e quando a questão... Ela falou que ela se considerava preta. O sistema é falho. Exatamente. E aí são as brechas. E daí... O sistema é falho. Quando foi passar na entrevista e aí não aceitaram a condição que ela falou que tinha da pele preta, dela se considerar preta, que ela entrou com um processo para poder passar e tá lá. Desde o mês passado, ela está lá recebendo 12 mil e alguns quebrados. E aí você me fala, é complicadíssimo, porque a estrutura, ela massacra, né? E as pessoas sempre querem levaram vantagem, desde Desde que o Brasil foi descoberto, estão levando vantagem. Exato. E nesse exato momento ainda querem levar vantagem. Isso é muito complicado e
eu penso, como mãe, de verdade, de levar para as minhas filhas, sabe, esse empoderamento, mostrando para elas que, filhas, isso... Eu não acredito que isso vá acabar, não. Vai sendo transformado ao longo do tempo. Mas é aí, no mínimo, umas 3 ou 4 gerações para chegar, chegar mais ou menos no que a gente está imaginando. 3 ou 4 gerações. Então, ou seja, a gente ainda tem um caminho bem longo. Então, a gente planta agora para elas escolher depois, né? Exatamente. Então, o meu plantio com elas é sempre nessa base, sabe? De aceite quem você é linda como você é, seu cabelo é crespo e é maravilhoso, a cor de sua pele é maravilhosa, você é linda, entendeu? Fez assim, é linda e tá tudo certo, sabe? E é isso, filha. E pronto. E haja o que houver, é isso e pronto. Para que ela possa se entender e se reconectar com ela. Para que ela não queira se ver na imagem de uma outra pessoa. Porque eu cresci me vendo na imagem de outra pessoa. Eu quis ter cabelo liso porque as mulheres, toda a televisão tinha cabelo liso, até as pretas eram cabelo liso. Entendeu? Aí você quer ser magro porque o padrão de beleza é magro. Aí você é sempre porque o outro quer. E nós que viemos dessa condição, a gente quer muitas vezes se colocar naquele lugar para ser aceito. Exatamente. Porque se eu não for, se o meu cabelo não for liso, eu não vou ser aceita. Exatamente. Sabe? Então, assim, é um processo extremamente doloroso, mas que a gente percebe que a nossa atuação é super necessária. Né? E eu sou muito assim, eu trago sempre o ponderamento, sabe? Sempre nessa base. Eu sempre converso dentro desse âmbito. Cara, vamos estabelecer aqui o limite aqui da lei do respeito. Eu acredito que muitas das pessoas não entendem o que a gente fala, do que a gente passa, porque elas não conhecem essa base, né? Exatamente. Tá querendo saber, exatamente. Mas é importante isso. Inclusive, eu estava falando a respeito disso outro dia. Eu tinha visto um vídeo de 2 meninas, adolescentes, que tinham roubado uma carteira de um rapaz e jogou lá pegou o dinheiro e jogou. E aí eu falei, gente, isso aí é a falta de educação. Porque na escola a gente tem instrução. Exatamente. Na escola a gente aprende com os professores, a matemática, o português, a ciência. Agora, a educação, que é aquela base que vem de berço, há muito tempo não tem acontecido. As pessoas têm criado filhos e julgado para a escola educar. Se eximido da responsabilidade que é do pai. E daí aquela adolescente, ela não entende o tamanho daquela responsabilidade, a proporção do mal que ela fez para aquela pessoa que talvez só tinha aquele dinheiro para poder fazer a compra, talvez era o dinheiro do mês, a gente não sabe, não tem o tamanho da responsabilidade que aquilo vai afetar a vida delas no futuro. Porque hoje o pai vai chorar, o pai vai falar, ai, minha filha, onde foi que eu errei e tal. Errou no não dar limites. Toda criança, todo adolescente precisa ter limites. Ah, é bater, Bárbara? Não. Não é bater. Mas é o limite. Precisa ter um limite. Você precisa falar, olha, até aqui você pode. Passou daqui, não adianta você chorar. Você vai chorar até engasgar, mas não vai adiantar, não vai resolver. Precisa ter limite. Porque quando a criança não tem limite, o adolescente vai crescer com desmando, vai ofender professor, vai achar que é dono do mundo, porque hoje em dia eles estão criados muito... Não é nem empoderados, não. Eles estão criados... Assim, cheios de vontade. Cheios de vontade, cheios de si. Não, eu que mando. Você está aqui, você é minha funcionária. Como se a professora recebesse alguma coisa desse, sem que não paga nem imposto ainda. Exatamente. E olha como que isso é interessante. Nós viemos de uma época que... não era assim, não tinha militância assim. Eu não fui beneficiada, e eu digo assim, que não é um benefício, tá? Para entender o contexto. É porque isso é um direito, ok? Ser cuidado, resguardado daquilo que eu sou em lei é um direito, né? Exato. Mas esse trabalho não houve na minha época, não. Então eu sou quem eu sou, porque eu escolhi olhar um dia para o espelho e falar assim, cara... eu posso ser e eu vou ser. Por isso que a gente mete o pé na porta e não aceita. Então, assim, é bom quando vem, de fato, né, esse movimento para nos ajudar. É excelente, cara. Mas nós estamos vindo de anos e anos aí, trazendo peito e na raça. Exatamente. Quanto da sua história para chegar até aqui que você rompeu por você? Não tinha escolha. Ou ia. Porque se parasse, perdia toda aquela caminhada, toda aquela jornada que eu tinha trilhado até ali. Era como se fosse, não, até aqui você consegue.
daqui você não avança que eu não vou aceitar. Não tem que aceitar, só tem que respeitar. Se respeita, mesmo. Que eu te respeito também. Nunca foi sobre isso, não é sobre o que você pensa, é sobre essa base. A Bárbara, gente, foi a primeira mulher trans de Sete Lagoas a ser condecorada. Pois é. Com algumas moções da Câmara Municipal de Sete Lagoas, pelo trabalho desenvolvido em prol da comunidade. Obviamente, essa representatividade é importante, sim. Toda vez que a gente vai, né, eu falo sempre isso em todos os lugares, a gente abre uma porta e outras podem passar, e passar entendendo que elas não precisam procurar o pior caminho. Existe uma possibilidade, alguma coisa, né, que você pode trazer na sua caminhada. Você abre essa porta para mostrar que não existe aquele pior caminho, que todas precisam ser marginalizadas. Né? Você traz que não. Né, que pode ser diferente. Isso encoraja demais. Cara. E o bacana, Nay, porque quando você fala isso, eu volto atrás e reouço algumas mães virando para mim falando assim: Bárbara, você me fez olhar para o meu filho com outros olhos. E aquilo me emociona porque às vezes o filho estava ali lutando para poder se aceitar, né? Aceitar a sua própria realidade, e não tinha coragem porque tinha medo de ofender ou desrespeitar o pai, aquela coisa da lei de Deus, da Bíblia, né? Desrespeitar pai e mãe. Gente, ser LGBTQIAP+, não é desrespeitar pai e mãe. Não é desrespeito a pai e mãe, não é desrespeito a ninguém. Se você respeita seu corpo, se você respeita a sua história, vai dar tudo certo, vai fluir. Né? Então, assim, a partir desse momento que eu tive essa visibilidade toda, eu recebi muitas mensagens de pais, principalmente de mães, falando: você me fez enxergar os LGBTs e fez eu ter uma outra análise para poder, inclusive, acolher meu filho. Porque muitas vezes, Nay, a gente vê o trilhar das mulheres trans, principalmente, que chegam à prostituição. Não é indigno, não, gente. É uma forma de ganhar dinheiro. Se não roubar, se não matar, se não ofender, não tem nada de indigno, não. Tem pessoas que vão até escolher esse lado, essa profissão. Mas eu vejo o caminhar orgânico da maioria dessas meninas, porque quando elas começaram a se aceitar, já na adolescência, 14, 15 anos, foram expulsas de casa. Quem as acolheu foram as pessoas que eram cafetinas, cafetões. Sim, era uma questão que não deveria ser natural, mas acontecia porque era um movimento... Era um movimento, para nós não é natural, mas para elas acabava sendo natural, porque ali na amizade, não, você vai para tal lugar, porque lá vai ter uma cama para você comer, para você dormir, a comida para você e tal. Só que ali era uma venda dela, né? Ela estava ali, na verdade, vendendo a sua vida para quase todos sempre, porque é possível também ela querer sair disso. Mas para quase todos sempre, ela estaria ali vendendo a vida dela para a prostituição. Muitas vivem nas mãos de cafetinas e cafetões até hoje, né? Algumas acabam sendo vendidas para o exterior, dependendo da idade. Quanto mais nova, mais fácil de mandarem. Aí vai embora, e aí, às vezes, os pais não vão ver nunca mais na vida. É tenso, né? Esse movimento, cara. Todo preconceito dói muito. Dói muito porque... assim, dói porque ele só dói na pele de quem sente. Sim. Nos outros é muito simples, né? Muitas vezes julgar ou subjugar e ter seu né? Bater o martelo, né? Juízes porque tem juiz para tudo, né? A pessoa determina a vida do outro com uma facilidade, né? Que é incrível, assim. E eu acredito, por mais que seja uma questão que vem de toda uma estrutura, até religiosa e tudo, eu ainda penso e reforço isso, sabe? Que mesmo os pais, que não tem a ver com o que o pai ele acredita, ele pode, tudo bem. Cara, continua sendo uma questão de respeito. Exatamente. Continua sendo um posicionamento que não cabe, né? Não é você que vai decidir. E pronto, sabe? E haja o que houver, é uma escolha. Exato. Aquela história, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exatamente. Então, eu acredito muito, muito nisso. Eu acho que o que falta, de fato, nesse ponto, e para ambas, a gente está falando de uma coisa que a gente sente na pele, né? É isso, é o outro olhar e pensar assim, eu não preciso opinar. Ninguém pediu sua opinião.
Ninguém tá falando que você tem que achar que é ou que não é, ou se o fulano faz isso porque é isso. Não tô pedindo sua opinião. É verdade. Eu não te perguntei o que você acha. Você não sabe o que é ser isso. Né? Eu só quero que você respeite aquilo que eu defini para mim agora. Uhum. Né? E é uma questão que realmente o respeito ainda não é uma verdade latente, não é uma unanimidade, né? não é uma constância na vida do ser humano. O ser humano, principalmente o ser humano, quando ele conquista o poder, ele acredita que ele precisa ficar ali naquele poder o tempo todo e ele vai trabalhar para sempre ter o poder nas suas mãos, e aquele que é o subordinado ser alguém que seja comandado por ele, né? Então, assim, a gente precisa que haja mais oportunidades, mais... É um respeito mesmo, né? A partir do respeito, as oportunidades surgem. Sim. A dignidade, ela é restaurada, ela é colocada, vem à tona, né? E tudo acontece. Mas, graças a Deus, nós somos de certa forma, né, nós traçamos um outro caminho e a gente tem a possibilidade de levar isso como uma possibilidade. Exato. Muitas pessoas falavam para mim assim, quando me chamavam para poder palestrar em uma faculdade ou para fazer algum trabalho em alguma empresa para poder falar sobre a realidade trans, e aí falavam assim, não, mas eu tô te convidando, porque eu sempre me perguntei, mas por que eu? Não, eu tô te convidando porque você é uma referência. Eu disse, não, gente. Ser referência é algo de muita responsabilidade. Eu não posso ser referência porque eu não ocupo o lugar da maioria. E daí, depois de muito tempo, eu fui entender. Eu não sou referência por estar no mesmo lugar da maioria. Eu sou referência por poder mostrar que é possível fazer diferença. Sim. Que é possível representar aquelas pessoas que não têm um lugar de fala, que não têm uma ocupação social, para dar fala para elas, dar voz para elas e também de dar vez para elas subirem. Porque é possível elas ocuparem espaço, é possível elas estarem inseridas dentro da sociedade, com os direitos equivalentes a todo ser humano, sim, com direito à segurança, com direito à saúde, com direito ao respeito. Então, assim, aí eu fui entender essa bendita referência, mas ela dá um medinho. Dá, porque as pessoas estão sempre olhando pra gente, né? Exatamente. Sempre olhando pra gente. Isso é uma coisa muito... É só, a gente pensa, é um negócio assim, a gente quer estar lá, a gente quer fazer, a gente quer, e ao mesmo tempo a gente não quer, porque é uma que responsabilidade gigante que eu tenho. Exatamente. Mas é muito incrível. Inclusive, quando eu levei a Suzana, né, que a gente foi maravilhosa. Na rádio, você lembra? Ela mesma, depois que a gente saiu de lá, a gente conversou muito, e a Suzana, ela é, né, o empreendedor do terceiro setor no Rio de Janeiro, né, com o instituto que cuida de mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade. Então, ela até no Morro dos Prazeres, entendeu? Eles atuam em lugares, assim, que são de extrema pobreza, e que as mulheres estão ali tentando empreender o tempo inteiro e gerar renda, e para bancar as crianças, e para colocar comida na mesa. É uma realidade completamente diferente. E a gente estava falando sobre isso, sabe? Sobre quão importante é, sabe? Igual ela chegou e te viu, igual ela vai em vários lugares, ela tem esse acesso, né? Isso é importante demais. E ela falou isso comigo, me falou, Nai, é importante para mim chegar aqui e ver você fazendo o evento do tamanho do que você está fazendo. E sabe o que é mais... É até duro de falar, é que a gente não encontra apoio. É verdade. Patrocínio pra gente é difícil. Apoio é difícil. Acesso é difícil. Você pode ter um trabalho excepcional, que as pessoas vão te olhar e vão te ver diferente. Exatamente. Mas aí a gente olha e pensa assim, não é por isso. Mas quando chega uma pessoa branca, sabe, que é mais ou menos bem relacionada, que não tem um trabalho nem 10% do que você faz, o tapete vermelho se estende. Sabe? E a gente sente isso na pele. Eu já trabalhei nos bastidores com uma pessoa que era literalmente assim, mulher linda, branca, influente, muito conhecida, e ela falava, vamos ali, vamos em tal lugar. Todo lugar que ela passava, ela pedia, não, preciso de patrocínio tal, preciso disso, preciso daquilo. Ela não existia uma pessoa que falava não para essa pessoa.
Tudo acontece. Agora vai eu aqui, ó. Vai a Nai bonitinha, entendeu? Bonitinha. Eu já fui em alguns lugares, alguns até mesmos lugares, e era, às vezes, quando cedia um patrocínio, era um patrocínio num tamanho muito inferior, né? Pela amizade e tal, consideração. Mas a maioria das vezes, não, agora eu não posso, agora não dá. Era quase sempre assim. Então, assim, a gente vê a diferença, né? A falta de empatia, talvez não só com a história, com a minha história, com a sua história, mas a falta de empatia com as outras pessoas que vão estar ali, né? Vendo o projeto que a gente está realizando, que na maioria das vezes são projetos voltados para outras pessoas. Exatamente. A gente que trabalha com comunicação, a gente que trabalha... nas indústrias, a gente que depende das empresas, dos comerciantes para abraçar algumas causas, eles quando abraçam causas importantes. A gente não tá ali todo direito falando abobrinha. Exatamente. E ninguém vai. E aqui a gente não vai colocar o carão da gente lá para fazer qualquer coisa, Exatamente. Né? Tem toda uma questão. Então é delicadíssimo e a gente percebe que o privilégio ele tá aí. E a gente precisa todo dia sambar na cara dele, literalmente. É verdade. Sapatear na cara dele para que a gente continue caminhando. Exatamente. Caminhando. Fechar as portas, a gente vai lá e abre um basculante, passa nem que seja pelo basculante. E tem dia que eu dou umas pesadas na porta, né? Isso que você falou aí de ter sido a primeira mulher trans a receber emoções, foi outra história que me chocou muito, porque a nossa Câmara Municipal sempre foi muito conservadora. E eu nunca pensei na vida, quando os assessores mandaram para mim, aqui nós estamos querendo te oferecer uma moção e tal, vamos colocar para votação, preciso da sua biografia. Eu falei assim, mas vocês estão loucos? Porque eles não vão aceitar. Que pastor tal, o outro que falou lá, aquilo lá no púlpito, que a gente já viu cada meme na Câmara de Sete Lagoas, senhoras e senhores, busquem no Google. E daí, todas as vezes que eu fui homenageada, foi por unanimidade. E eu fiquei assim, impressionada. Agora, nesse último ano, teve uma proposta para levar 2 moções, uma moção para o movimento LGBT de Sete Lagoas e uma para o movimento MG7, que também é um movimento de militância LGBT e cultural daqui de Sete Lagoas. Não foi aprovado por 2 votos negativos. Então, assim, não é porque os tempos mudaram, é porque realmente viram na minha história uma coisa assim, ó... E isso mesmo que seja, igual você falou, pastor tal, isso tal, isso vai, Bárbara, de fato, isso é do caráter da pessoa. Exato. Isso é do caráter da pessoa. Eu te falo que não tem a ver com a escolha da religião que ela... Cara, quando a pessoa olha, entendeu, para uma coisa dessa e simplesmente ela decide, sabe, não reconhecer, porque aqui nós estamos tratando de seres humanos, de história, de vida, de superação. Sim. Isso não tem a ver com a cor, nada. Com credo, com exatamente, não. A orientação, nada a ver. Nada a ver, entendeu? Isso tem a ver com a pessoa. Aí, meu amor, tem que mandar olhar. Mandar olhar, porque tem a ver, porque de fato, sabe? E sim, a sua história ela merece ser reconhecida, sabe? A sua caminhada merece sim ser aplaudida. Só a gente sabe o quanto nos custa, né, chegar até aqui. Sim, é importante para que as outras pessoas saibam e para que a sociedade respeite, sim. Sabe? E é isso. E é de fato incrível, porque quando a gente olha, cara, todos nós temos, né, e principalmente em relação a isso, em relação ao preconceito. Porque quando o branco fala assim, eu também sofro preconceito, eu falo, para de gracinha, porque que dia que o seu povo foi escravizado? Você já teve num tronco, já viu alguém apanhando por conta disso? Não, então não me venha falar. É isso. Sabe? Então a gente tem que ter essa clareza, né? A pessoa precisa entender que não é um movimento de agora, não é um movimento para buscar privilégios, não. Todos esses movimentos estão querendo equidade. É ter garantido aquilo que está escrito na Constituição e que, infelizmente, não é reconhecido, não é respeitado.
Né? Mas onde que está o desrespeito? As mulheres hoje ocupam os mesmos cargos que muitos homens e continuam recebendo ganhando menos do que os homens. Exatamente. Os pretos hoje, quando vão fazer uma entrevista de emprego, eles não têm, a não ser na questão de cotas, quando as empresas gigantes são forçadas a terem as cotas para pretos, número X de pretos, as cotas para pessoas com deficiência, né? A não ser com a questão de cotas, eles não são aceitos, porque quando vão fazer a entrevista, você não se quadra no perfil. Qual perfil? Né? E os LGBTs da mesma forma. Então, é essa equidade de direitos que a gente está querendo, porque se a Constituição afirma que todo cidadão brasileiro tem direito a trabalho digno, respeitado, o país tem que garantir isso. A sociedade tem que garantir isso. Isso é equidade de direito. Se a Constituição fala que todo mundo tem direito à moradia, a gente não precisa ter que ver LGBTs, comunidade preta, idosos, ninguém. A gente está falando de toda uma sociedade, ninguém. Então, assim, equidade de direito tem que ser garantida pela Constituição, mas pela força de vontade política de quem está lá para nos representar. Né? Sim. Então, assim, é histórico no nosso país essa abstenção de nos dar a sessão, de nos dar a possibilidade de vencer. Que nós estamos aqui. Exatamente. E vamos continuar. Bárbara, eu preciso te fazer 4 perguntas. Sim. Que eu quero que nessas respostas você inspire ainda mais as pessoas, porque quando elas ouvirem, elas vão anotar, elas vão lembrar daquilo que você falou, isso vai ficar marcado certamente na vida delas. É aquela parte que dá mais medo, né? A parte da representatividade. Exatamente, que dá medo. Agora, tá? Eu quero que você fale pra gente sobre um livro que você deixa para que as pessoas possam ler, e não necessariamente não precisa ser exclusivamente sobre isso, mas um livro que falou muito com você e que te ajudou a se transformar na pessoa que você é. As pessoas podem até me criticar. Pode criticar, pode falar à vontade. Mas o livro que transformou minha vida é O Pequeno Príncipe, do Exupéry. Sim. Que naquela bondade que aquela criança enxerga em tudo e em todos, aquilo nos faz ter empatia, aquilo nos faz mudar os rumos da nossa vida e ver as outras pessoas de uma forma como que a gente não enxergava, né? Uma forma sem crítica, sem o julgamento, né? Que é uma coisa que nós seres humanos temos muito a aprender. Verdade. É parar de julgar e parar de rotular, né? Verdade. E ele é lindo, esse livro. Minha filha já leu, minha filha ganhou e leu, e ela é alucinada com ele. Eu acho que eu já li ele umas 557 vezes, gente. E eu tô esperando a minha filhada ter um pouquinho mais de idade, já tá na época dela começar a ver, mas que ela fique um pouquinho mais comigo para eu começar a ler para ela. Sim. Eu já dei para ela, mas ela ainda não lê, não alfabetizou, aprendeu a ler. Né? Tá com 4, vai fazer 4 aninhos ano que vem. Então ainda dá uns 2 aninhos para poder alfabetizar, mas você já pode ir lendo para ela. Exatamente. Uma música. Nossa, tem muitas, porque além de ser filha de músico e além de trabalhar na rádio, tocando música, tem muita música que eu sou apaixonada e muita música que me toca, mas pode ser 2? Pode. Eu vou abrir uma exceção para você. Essa música, que me fugiu o nome agora, e que eu solfejei aí, cada um sabe a dor e as delícias de ser o que é. Não me vem a palavra, a malícia de toda mulher, que eu ouvia cantada pela Gal Costa. Essa música me encanta demais da conta. Eu me esqueci o nome. E uma outra se chama Eu Sou Mulher, de Vitória. Pode jogar no YouTube que vocês vão encontrar, gente. A música, ela abraça todas as mulheres e todas as mulheridades, porque dentro de cada mulher existem várias, né? Então, Eu Sou Mulher, da Vitória, e com a Gal Costa, essa aí que eu me fugiu o nome. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas é verdade. De toda mulher. Porque o homem tem isso, né? Verdade. Os homens que me perdoam. Os homens só sabe. Nos veem pelo lado da objetificação, do desejo, de nossa, que mulherão, que beleza, né?
E a gente não é um adorno, a gente tem muito mais. E muito conteúdo, meu amor. Meu bem. Muito. Um sonho para agora. Um sonho. Eu tenho tantos sonhos também, eu já conquistei tantos sonhos, já realizei tantos sonhos. Mas o meu sonho de agora é... Eu podia falar que meu sonho seria ter fama. Muita fama. Você já tem? É isso que as pessoas falam e eu ainda não consegui vislumbrar isso. Tem gente que não me conhece que fala, não, achei que você nunca ia me responder no Instagram. Mas por quê? Eu sou um ser humano que nem você, por que eu não ia responder? Só se eu fosse um cachorrinho que não... Sim. Mas eu queria ter a possibilidade de dar ainda mais voz para essas mulheres trans que não têm, de levar elas comigo. Não tô querendo dizer que eu vou estar lá no patamar daquela emissora mais poderosa do planeta, mas estar em um lugar onde realmente essa voz, esse grito de socorro que elas dão, seja ouvido. Então, eu acho que neste momento o meu sonho maior é ter muita fama, muita fama. Não pra mim, não só pro benefício próprio, que a gente também quer, né? É porque a gente gosta de aparecer, eu não gosto pouco. Mas sim, mas pela causa. Exato, exatamente. Perfeito. E uma frase? Uma frase. Eu poderia falar a frase do Pequeno Príncipe, que é tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Mas, ultimamente, a gente não está conseguindo se responsabilizar nem por nós, né? Então, assim, eu acho que essa frase, para mim, hoje seria falha. Mas uma frase que eu costumo carregar hoje, e que eu até coloquei no meu Instagram, é tipo... rainha de mim, dona do meu mundo, e a minha história eu escrevo. Me colocando nesse pronome eu, me colocando no meu egocentrismo, mas não para me mostrar que eu sou autossuficiente, mas que só vai depender de mim ser a rainha que eu gostaria de ser, conquistar os objetivos que eu gostaria de conquistar e escrever essa história, né? Para deixar para as pessoas que vão vir depois, que cada um tem o seu nome deixar escrito, legado, né? O seu legado na história Exatamente. do nosso planeta. Os nossos ancestrais deixam, mas é mais ou menos isso. Eu quero deixar uma história que beneficie outras pessoas. Sim, e que marque uma geração, né? Porque as pessoas vão se lembrar dos feitos, com certeza. Ai, Bárbara, obrigada. Você gostou? Acabou! Dom de iludir. Eu vi no ponto aqui agora. Eu vi no ponto eletrônico agora. Dom de iludir. Essa música é maravilhosa, tá? Dom de iludir. Não é que nós temos esse dom de iludir. Se a gente quiser, a gente já pode até ter. Mas não é o caso. Mas de fato... quando você ouvir essa música na íntegra, todas as falas que tem ali, vocês vão entender por que eu gosto tanto dela. Mas ela é maravilhosa, de fato. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Ai, por favor, foi uma conversa muito, muito, muito sensacional. Eu imaginei que fosse. A gente se encontra, né, em vários pontos disso. E eu estou muito feliz. Espero que esse podcast possa ecoar para muitas pessoas, que elas possam se ver, não somente serem tocadas, de fato, sabe, mas que elas possam se inspirar a ponto de conseguir transformar as próprias vidas através daquilo que você fez, daquilo que a vida trouxe para você. Sabe, tipo do limão fazer uma limonada? É muito isso. É verdade. A gente ensina muito mais através das conexões que a gente gera, através das histórias. As pessoas se veem dentro daquilo que a gente está falando. Exatamente. E elas se resgatam de lá. Eu acredito que a sua fala vai fazer isso com várias pessoas. Eu espero que sim. Eu espero que eu tenha sido produtiva para o podcast. Maravilhosa! Meu amor! Principalmente com essas pessoas que ouvirão e que assistirão, né? Quem não assistir pelo YouTube vai ouvir pelos Spotify, outros canais, né, de streaming, que essas pessoas possam
enxergar e ouvir nessa história uma possibilidade de eu também posso. Sim. Não se mirem na Bárbara Dias ou na Nay Moreira para você, Nay Gonçalves. Nay Gonçalves. Ó, minha família Moreira, tá? Olha, não se mirem nas nossas histórias para fazerem a sua história igual. Se mirem nos nossos relatos para construir a sua história e fazer diferença na sua vida. Porque é só assim que você vai conquistar o seu. Exatamente. Porque mirando na história da outra pessoa, você vai querer tentar atingir e tentar conquistar a história da outra pessoa e não vai alcançar. Você vai se frustrar. Você vai ter expectativa que não vai ser realizada. Mas quando você mira na possibilidade de vitória, de histórias vitoriosas, como a que estão sendo contadas aqui no Diferenciadas, você pode ter certeza. Você também será uma diferenciada. Com certeza. É para isso que estamos aqui. Obrigada. Gratidão maravilhosa. Obrigada, foi lindo. Pessoas, um beijo e até o nosso próximo episódio.